E aí, galerinha do Crisma PNSA, hoje estamos aqui para mais uma formação. Eu e Pedro hoje vamos dar continuidade à formação da semana passada de Lili e Bia sobre os sacramentos de iniciação à vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre a ordem, o matrimônio, a reconciliação e a unção dos enfermos. Então, antes de iniciarmos essa formação de hoje, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode iniciar, Pedro. Bom, como foi falado no início, a formação passada foi sobre sacramentos e eu vou dar um breve resumão, vou até relembrar a vocês o que é sacramento e por que nós precisamos do sacramento. Os sacramentos é uma forma que Jesus nos dá para distribuir na nossa vida as graças e os méritos de sua salvação. Os sacramentos é uma ação divina, é algo divino. Os sacramentos são dons de Cristo à sua igreja. Ele deu os dons à sua igreja e esses são os sacramentos. E para que a gente precisa dos sacramentos? Bom, nós precisamos dos sacramentos para irmos além dessa nossa vida humana pequena, para, através de Jesus e como Jesus, sermos filhos de Deus em liberdade e glória. Eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho o que acontece nos 4 sacramentos que a gente vai falar hoje. Rapidinho, um breve resumão. Claro, a gente vai falar mais aprofundadamente, mas o que acontece em cada um dos 4. Na confissão, passamos de pessoas culpadas para reconciliadas. No matrimônio e na ordem, passamos de individualista a servos do amor. E na unção dos enfermos, passamos de pessoas desesperadas a pessoas confiantes. Em todos os 7 sacramentos, na Eucaristia, na Crisma, na confissão, em todos os 7, é o próprio Cristo que está presente. É o próprio Cristo que está ali no sacramento. É em Deus que nós crescemos da inutilidade do nosso egoísmo e passamos para a vida eterna, para a vida que não mais acaba, a verdadeira vida, que é aquilo que eu falei no início. Nós passamos dessa nossa vida humana pequena e vamos além, e vamos para a vida eterna. E esse foi um resumão que eu falei sobre os sacramentos. Pode começar. Aproveitando essa fala de Pedro sobre o que são os sacramentos, muitas pessoas pensam até que é um ritual ou qualquer coisa que a gente, por exemplo, me crismei, é só esse momento da minha vida. Não, o nosso sacramento, o sacramento que nós recebemos é para a vida inteira. Se eu me batismei, eu sou batizada pelo resto da minha vida, mesmo que algumas pessoas se desviem pelo caminho. E após o recebimento desse sacramento, ele é para a vida toda. Jesus morreu por todos nós, mas ele salvou muito e não todos, porque nem todos se abriram para essa graça que é o sacramento, como Pedro estava dizendo, né? E eis esse questionamento para você que está assistindo. Você vai se abrir para receber esse sacramento que a gente está caminhando para receber, que é a Crisma, né, no final do ano, se Deus permitir, né? Então, dando início aos sacramentos que a gente vai explicar hoje, eu vou falar sobre a ordem. Vocês vão encontrar sobre a ordem lá no Yucat amarelo, no ponto 250, explicando de forma bem resumida e de um modo muito fácil de compreender. Lá no ponto 250, ele diz assim: o que entende a Igreja por sacramento da ordem? Os sacerdotes da antiga aliança encararam a sua missão como uma mediação entre o celeste e o terreno, entre Deus e o seu povo, sendo Cristo o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele aperfeiçoou e concluiu esse sacerdócio, depois de Cristo,
O sacerdócio só pode existir em Cristo, na imolação de Cristo e na cruz, e através do chamamento e do envio apostólico de Cristo. O ministro católico ordenado não celebra os sacramentos por força própria ou por perfeição moral. Porque muitas pessoas pensam que no momento da confissão, que a gente vai explicar também mais para vocês, ou em qualquer outro momento, como por exemplo da consagração, né, que aí tem a transubstanciação, que aquilo ali é o padre, mas não, ele é em persona Cristo. O Cristo está agindo na pessoa do padre. Então não é mais o padre Abel da nossa paróquia que está agindo ali naquele momento da consagração que ele levanta a hóstia. É a própria pessoa de Cristo. Cristo está usando do padre, até mesmo na hora da homilia, quando o padre está explicando para a gente o que é que foi dito no Evangelho, dando aquela lição de moral, aquele puxão de orelha que a gente sempre leva. Então, por meio desse sacramento, que é o sacramento da ordem, vamos dizer que é o oposto do sacramento que Pedro vai explicar para a gente, que é o matrimônio, né? Por quê? A ordem é o sacramento do ministério apostólico, é o sacramento que Cristo deixou para os apóstolos. A gente encontra sobre esse sacramento lá em Mateus 28 e em Marcos, no capítulo 16. Não é explicitamente usada a palavra sacerdócio, vamos dizer assim, mas é totalmente explicável que Cristo quis dizer isso, porque ele diz: isto é o meu corpo, e ele fala sobre essa sucessão, né? Perdão. Bem, e a missão da ordem, que é a missão do padre, do sacerdote, é a missão de Cristo, dada aos seus apóstolos, que estão presentes por meio de nós, tô nervosa, que estão presentes no meio de nós por meio do padre, né? Então, essa missão é uma missão muito difícil, porque além do padre ter que se dedicar totalmente à assembleia, que somos nós, ele não pode ter uma família, vamos dizer assim, ele não pode se casar, ele é celibatário. Por quê? Tem muitos motivos. Eu, sinceramente, digo que vocês assistam o padre Paulo Ricardo, que vai explicar os motivos escatológicos e tantos outros motivos do padre não poder casar, e muitas pessoas se questionam por conta disso, né? Mas o principal motivo deles é que o padre não poderia se dedicar totalmente à igreja, que é a sua esposa, e a uma esposa normal, como eu, que sou uma mulher. Porque se ele se dedicasse ao matrimônio e também à ordem, ele não teria tempo para a igreja, não é mesmo? Aí algumas pessoas falam: mas aí ele também não pode ter filhos? Não. Mas os filhos que o padre possui são filhos espirituais, não é mesmo? E essa obra redentora de Cristo se completa através desse sacramento que é a ordem. Ele se doa completamente pela Santa Igreja, o padre, e, como eu estava dizendo, ele não se casa porque ele se entrega totalmente a essa missão. Outro ponto que eu queria destacar sobre isso é que quando eles são ordenados, eles recebem o dom do Espírito Santo. E isso também é dito lá no Yuquete Amarelo, e também sobre esses 3 graus desse sacramento. Quais seriam esses graus? Antes eram mais graus, mas depois de Paulo VI foram estabelecidos apenas 3. O primeiro grau é o diácono. O diácono é ordenado para o ministério da palavra, do culto divino, da caridade, da condução pastoral. E posso dizer que ele é uma ordenação menor do que o padre, né? Porque, por exemplo, ele não pode celebrar uma Santa Missa. Lá na paróquia a gente tem um diácono permanente, né? Que é Marinaldo. E a gente encontra sobre como se faz essa ordenação diaconal do diácono lá no Yuquete, no 255. Aqui. O que acontece na ordenação diaconal? Na ordenação diaconal, o candidato é orientado para um serviço próprio dentro do sacramento da ordem. Ele representa Cristo como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, como diz lá em Mateus 20. Na liturgia da ordenação, disse: no serviço da palavra, do altar e da caridade, como eu citei para vocês. É muito exigido do diácono que ele viva esse serviço de caridade.
E, embora muitas pessoas não saibam, o diácono pode sim se casar. O diácono deve estar disponível para todos. O segundo grau seria o padre, o sacerdote, como também é conhecido. Padre Abel, que é o padre da nossa paróquia, ou melhor, o padre. Esse grau também é chamado de presbitário. Bem, o padre é consagrado para pregar o evangelho, celebrar o culto divino, especialmente a Eucaristia, que é o centro, o coração de toda a igreja, como a gente vem falando para vocês nas formações passadas. E sobre a ordenação presbiterial, como é chamada, né, essa ordenação do padre, a gente encontra lá no IUCAT, no 254. Na ordenação presbiterial, o bispo invoca a força de Deus sobre o ordinando. Ela impregna esta pessoa com um selo indelável, para nunca mais o abandonar. São palavras difíceis. Mas o que é que isso quer dizer? Que é como um sacramento, ele não é um sacramento. E como a gente estava explicando para vocês, o sacramento é para a vida toda. Você recebeu pelo resto da sua vida. Então, o presbítero anunciará a palavra de Deus, celebrará os sacramentos e presidirá, sobretudo, a Sagrada Eucaristia, como eu disse para vocês, que é o centro, o coração de toda a igreja. E, por fim, o terceiro grau seria o bispo, que é também chamado de episcopado. O bispo é a pessoa que mais rege poder sobre a Santa Igreja aqui na Terra. Porque o bispo é a plenitude desse sacramento da ordem. Nosso bispo da nossa arquidiocese da Paraíba é Dom Manuel Delso. Ele é o legítimo sucessor dos apóstolos, com a missão de ensinar, de evangelizar e de governar, sobretudo. E, inclusive, até na celebração da Santa Missa, por exemplo, se tiver Padre Abel, que é o nosso pároco, o arcebispo, isso vocês vão ver na missa da crisma de vocês, e tiver, por exemplo, um diácono também. O arcebispo vai sentar-se no meio, no local que geralmente senta o padre, né, naquela cadeira do meio. E nas laterais ficarão o diácono e o padre, que auxiliarão ele durante a celebração. E sobre esse terceiro grau, que é o episcopado, lá no IUCAT amarelo também, no 252, vocês encontram sobre como acontece essa ordenação. Na ordenação episcopal é transmitida a um presbítero a plenitude do sacramento da ordem. Ele é ordenado sucessor dos apóstolos e entra no colégio dos bispos. Juntamente com os outros bispos e o Papa, é responsável a partir de então pela totalidade da Igreja. A Igreja encarrega especialmente dos serviços do ensino, da santificação e da direção. Bem, muitas pessoas não sabem, mas o Papa, ele é o bispo de Roma. E cada região tem o seu bispo, né? Para vocês verem a importância de que é um bispo. O Papa é um bispo. Bem, o efeito que esse sacramento da ordem gera é muito grandioso, porque o padre, ele é responsável pela vida de milhares e milhares de pessoas. Ele evangeliza muitas pessoas. Ele não teria tempo para receber o sacramento do matrimônio, embora não seja permitido, mas mesmo que fosse, ele não teria, né, Pedro? Também na parte da confissão, né? Ele é uma figura muito importante para a gente na parte da confissão e do aconselhamento. Pelo menos para mim, foi uma pessoa que me ajudou bastante na minha conversão durante a minha vida toda de católico, que é pequena, mas é uma pessoa que ajuda bastante, é o sacerdote. Tanto nos aconselhamentos, que é bastante importante. Sim, com certeza. Até porque quando ele fala lá na confissão, quando ele perdoa os nossos pecados, ele é o próprio Cristo. Muitas pessoas perguntam, a gente vai falar isso quando a gente for explicar sobre a confissão, mas muitas pessoas falam, porque eu vou me confessar com o padre se ele também peca. Naquele momento que ele está perdoando seus pecados, que você está confessando os seus pecados para ele está agindo em persona Cristo. Ele é o próprio Cristo que está perdoando seus pecados. Não é Padre Abel que está perdoando os seus pecados. E como o Pedro estava dizendo, essa função da ordenação, né, que vem do ordinari, no latim, é uma função muito importante, de extrema importância para a Santa Igreja, porque
é a partir daí que muitas pessoas se convertem, dos conselhos que o padre dá, não é? E, como eu estava dizendo, na homilia, ele é o próprio Cristo, na consagração, ele é o próprio Cristo. O próprio Cristo se usa do padre para fazer essa evangelização. E, em contramão, agora, Pedro vai explicar sobre o matrimônio, que é totalmente o oposto, não é? Bom, vou falar um pouco agora sobre o matrimônio, o que é, quando surgiu, essas coisas. E, bom, o sacramento do matrimônio, ele sempre existiu na igreja, mas só após o século IV que veio ter uma forma, um rito, uma fórmula do matrimônio. E isso foi evoluindo, foi se formando, até que surgiu a liturgia do matrimônio. Na Bíblia, fala assim: Deus nos fez para a felicidade. Não nascemos para viver sozinho, mas sim com uma companhia. O Pai, quando criou o homem, deu a ele uma companhia, Eva. Deus também acrescentou: Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne, que fala em Gênesis, capítulo 2. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Esse ato de se juntar à pessoa do sexo oposto e juntos formarem uma só carne é o próprio sacramento, né? E esse sacramento é um sacramento de serviço que vem junto com a ordem que Marina acabou de falar. E através dele nos unimos à pessoa do sexo oposto para construirmos uma família cristã com pensamentos retos e morais. O matrimônio, ele é uma doação total, assim como a ordem. A ordem também é uma doação total, é uma doação inteira. E no matrimônio é uma doação total inteira ao outro e a Deus. Porque Deus sempre vai estar envolvido, como eu disse no início da formação. Deus, ele sempre vai ter um pedacinho, um pedação no sacramento, porque ele que vai estar ali, é o próprio Cristo que está presente no matrimônio. E Deus dispôs um homem à mulher, um para o outro. E como diz em Mateus, não fossem mais dois, mais um. E dessa forma devem viver o amor, devem ser fecundos, tornar-se fiel a Deus, que nada mais é o amor transbordante. Esse amor transbordante que eu falo é o amor de Deus, é o amor incomparável, é o amor que não tem explicação. Esse amor que sempre vai estar envolvido em todos os sacramentos. E no matrimônio de uma forma muito especial, pela união de um casal. Pedro, como se realiza o sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio, ele realiza-se mediante uma promessa entre um homem e uma mulher, prestada diante de Deus e da igreja, selada e aceita por Deus e concluída pela união corporal do casal. Vou repetir para vocês. O sacramento do matrimônio realiza-se mediante uma promessa entre um homem e uma mulher diante de Deus e da igreja, aceita e selada por Deus e concluída pela união corporal do casal. Isso tudo porque é o próprio Deus que dá o sacramento, que dá o laço do sacramento matrimonial, que dá o laço do sacramento do matrimônio, né? É o próprio Deus que dá esse laço matrimonial, é o próprio Deus que une essas duas pessoas, que fortalece essas duas pessoas em todas as dificuldades, e é ela que deixa os unidos até a morte. Bom, no sacramento do matrimônio, os ministros são um para o outro, o homem e a mulher. E os sacerdotes, o sacerdote ou o diácono, ele invoca a bênção de Deus para o casal. O resto do pessoal, eles são apenas uma testemunha de que o matrimônio foi celebrado corretamente, nas condições corretas, e as promessas foram feitas todas certinhas. Ou seja, os ministros são um para o outro, o homem e a mulher, o sacerdote ou o diácono, ele invoca a bênção de Deus ao casal, e o resto do pessoal são testemunhas de que o amor foi selado, de que o matrimônio foi todo celebrado corretamente. O matrimônio só acontece se houver um consenso matrimonial. E o que é isso? É quando o homem e a mulher desejam o matrimônio sem nenhuma obrigação ou medo ou pressão. É quando não estão impedidos no matrimônio por uniões eclesiais ou naturais. Ou seja, quando eles já eram casados, já estavam casados,
ou quando eles eram celibatários. Calma. O matrimônio cristão sacramental, ele possui três necessidades. São necessárias três elementos, que são eles: o consentimento livre, a concordância com uma união para toda a vida e apenas com o companheiro, e a abertura aos filhos. Vou repetir. O matrimônio cristão sacramental precisa de necessariamente três elementos: o consentimento livre, a concordância com a união para toda a vida e apenas com o companheiro, e a abertura aos filhos. O mais profundo do matrimônio cristão é que o casal tem que entender que eles são uma imagem verdadeira e viva da união de Cristo com a igreja. Eles são imagem verdadeira e viva da união de Cristo com a sua igreja. Pedro, todas as pessoas podem se casar? Sim, todas as pessoas podem se casar, mas nem todas são chamadas ao matrimônio. Muitas pessoas são chamadas a viverem à ordem e muitas pessoas são chamadas a viverem somente sozinhas. Mas isso porque Deus tem um plano especial para elas. Tem um caminho especial, que é o caminho do reino dos céus. Ou seja, você aí que acha que não vai ter ninguém, que não vai se casar, calma. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um caminho especial. Deus tem um plano especial para você. Espere, reze, espere o tempo dele. Ele vai lhe dar esse caminho especial. E ele vai revelar. É necessário esse discernimento espiritual, né? É necessário que a gente espere, que a gente reze, que a gente busque um padre que tenha esse discernimento de poder aconselhar a gente, de poder rezar por essa intenção e de ver qual é a melhor forma que você serve a Deus. Se é por meio da ordem ou por meio do matrimônio, sendo um só, com duas pessoas, ou tendo como esposa a Santa Igreja, não é? E é como falei, que você falou do aconselhamento. Se você está tendo essa dificuldade de discernir a sua vocação, busque um sacerdote, converse com ele, se abra verdadeiramente a ele para você ter esse discernimento, que com certeza ele vai lhe ajudar. E bom, para finalizar, o matrimônio ele é indissolúvel por três razões, que são elas. Primeiro, porque corresponde à essência do amor entregar-se mutuamente sem reservas. O que isso quer dizer? Que você tem que se entregar inteiramente ao outro e a Deus. Corresponde o amor à entrega total ao outro, sem nenhuma reserva. Segundo, porque ele é a imagem da incondicional fidelidade de Deus à sua criação. O sacramento do matrimônio, ele é uma imagem da incondicional fidelidade de Deus à sua criação. E terceiro e último, porque ele representa a entrega de Cristo à sua igreja até a morte na cruz. Olha a importância do sacramento do matrimônio. Porque ele representa a entrega de Cristo à sua igreja até a morte na cruz. Esse ato de se doar reflete o amor de Cristo à sua igreja, que ele se doou verdadeiramente a toda a sua igreja até a morte na cruz. E bom, o sacramento do matrimônio sempre tem o amor de Deus envolvido, como eu falei no início. É esse amor que vai dar esse laço matrimonial, é esse amor que vai unir cada vez mais, que vai tornar esse casal mais unido, que vai deixar eles unidos até a morte de um dos companheiros. E esse amor é transbordante. Quando o casal se junta para viver em uma só carne, esse amor transborda, esse amor cresce, esse amor que é incomparável, ele vai aumentar. E agora, Marina, tem alguma coisa a falar? É só adicionar uma coisa, porque geralmente eu tenho visto bastante, principalmente nas redes sociais, que muitas pessoas acreditam que por meio do matrimônio não pode chegar à santidade, né, Pedro? E a gente tem grandes exemplos, como, por exemplo, os pais de Santa Teresinha, que é Santa Zélia e São Luís, chegaram à santidade por meio do matrimônio. Tiveram uma filha santa, tiveram um matrimônio muito santo. Assim como é por meio da ordem. Oi? Foi uma família santa, né? Eles. Exatamente. Assim como é por meio da ordem também, gerar grandes santos, como São Padre Pio e muitos outros santos religiosos e outros que viveram a vida matrimonial também, né? Mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Não, tudo ok. Pronto.
Então, agora eu vou explicar para vocês sobre a confissão, ou reconciliação, ou sacramento do perdão, ou como você queira chamar. Para começar a explicar sobre isso, eu vou usar esse Yucat amarelo e Yucat laranja, que tem uma explicação muito boa sobre o sacramento da confissão. Aliás, tem um Yucat específico roxo falando só sobre isso. Primeiro, eu gostaria de trazer essa meditação para vocês. Então, se vocês puderem ou estar em algum ambiente silencioso para assistir essa parte da formação, ou fechar os olhos, seria de grande ajuda. Bem, eu vou ler para vocês o 11.1, aqui desse Yucat laranja, que começa assim: o que nos destrói. O que nos destrói é o pecado. O pecado é não só o mal que fazemos, como também o bem que não fazemos. O pecado não é apenas a raiva, a falta de amor, a inveja, as pequenas traições que cometemos. Pecado é também não ajudar quando poderíamos ter feito. Pecado é termos talentos que não pomos a render. É também quando poderíamos ajudar a vitória de uma causa justa, em vez de simplesmente fugirmos covardemente. Todos esses pecados e omissão funcionam como o vírus de um PC. Fazem com que a nossa vida fique lenta, triste e desagradável. E estes pecados atraem outros. Instalam-se os maus hábitos. Muitas vezes acreditamos que com um pouco de boa vontade poderíamos reparar essas faltas. Mas é aí que a coisa se complica. Depois de tentarmos pela enésima vez reparar a nossa falta de amor, resignamos e muitas vezes jogamos apenas com a nossa maldade. E como Deus oferece esse novo recomeço. Cada pecado que fazemos-lo contra o próprio Deus. Ele criou-nos de uma forma tão maravilhosa e o que fazemos nós com essa oferta? Observamos como lentamente se torna suja e feia. Deus não quer isso. Ele dá-nos a oportunidade única de tornarmos a nossa vida outra vez tão bela e poderosa, como na altura em que fomos criados por Deus, como filhos amados. A parábola do filho pródigo também poderíamos referir como a parábola do pai misericordioso. É uma das grandes histórias contadas na Bíblia. Ela mostra-nos um Deus que está tão cheio de amor e bondade que nem a coisa mais brutal que nós o façamos o pode dissuadir do seu amor por nós. Os nossos pecados talvez não sejam tão grandes como os do filho pródigo, mas precisam de que Deus vos aceite com muito amor e que tudo volte ao ponto de partida. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a neve. Então sigam o vosso anseio de que Deus os torne novamente perfeitos e belos. Vençam a vossa inércia e vão à confissão, especialmente agora que gostariam de receber o crisma. Pensem nisto. Até os padres vão à confissão. Também o Papa se ajoelha regularmente no confessionário para se confessar. A um simples padre, os seus pecados e omissões, e reconcilia-se com Deus. Tentem imaginar-se no lugar do padre que tem de ouvir a confissão do Papa. Bem, essa foi uma reflexão sobre os nossos pecados e sobre como Deus é misericordioso para conosco. Por meio disso, dá para refletir bastante sobre a importância da confissão, né, dessa reconciliação que a gente deve ter com Deus. Esse sacramento é de extrema importância porque, como o próprio nome diz, a reconciliação nos reconcilia com Deus, nos traz de volta para esse caminho da perfeição que a gente tem que trilhar aqui na Terra. E é por meio desse sacramento que a gente consegue comungar, porque quando nós estamos em pecado grave, nós precisamos nos confessar. E, aliás, um parêntese, é que os nossos pecados veniais, talvez vocês não saibam essa diferenciação de pecados veniais e graves ainda, mas dá para diferenciar só pelo nome também. Tem diversos vídeos de Padre Paulo Ricardo e algumas formações anteriores a gente também falou sobre isso. Bem, aí lá no Yucat amarelo vai responder justamente o que é de fato a confissão, que faz parte desse sacramento de cura, além da unção dos enfermos, que Pedro também vai explicar para vocês. Então, lá no ponto 232, a gente encontra assim: a cada confissão pertence a um exame de
o exame de consciência, o arrependimento, o propósito, a confissão e a penitência. Ou seja, de que é constituído a confissão? Do exame de consciência, em primeiro lugar. Antes de você se confessar, é necessário ter esse exame de consciência, porque você precisa examinar o que é que você fez, pelo menos a cada 15 dias, ou a cada semana, a cada mês, depende da sua disponibilidade de vida. Vários santos da Igreja Católica faziam isso diariamente. Não, alguns faziam esse exame de consciência para se confessar no mesmo dia. Outros faziam esse exame de consciência só para poder, diário, no caso, para poder ter essa reflexão e poder melhorar, né, nas suas ações. O exame de consciência é muito importante, porque aí você vai saber de fato que você precisa falar para o padre. E de preferência, quando você fizer esse exame, é indicado que você os escreva e leve um papel para você poder lembrar de tudo que você falou, de tudo que você fez, para você falar para o padre, né? E os exames de consciência tem tanto no YouTube quanto em PDF, em várias disponibilizadas na internet. Então, depois desse exame de consciência, que você vai se arrepender totalmente, vai ter esse propósito de não voltar a pecar novamente, você deve ir com o coração contrito. Você deve pensar que você realmente não quer mais fazer isso e estar disposto a cumprir a penitência que o padre lhe passar. Alguns padres não passam penitência e outros passam. Isso depende, vai de padre para padre. E é aquela questão que eu estava falando, né? Lá para o início da formação. De fato, você pensar assim, nossa, eu não vou me confessar porque o padre também peca. É a mesma coisa de pensar, eu não vou no médico porque o médico também fica doente. Isso é uma reflexão muito boa que eu estava assistindo no YouTube quando eu estava preparando para a formação. E você não precisa se preocupar, nossa, o padre vai falar os meus pecados para fulano. Não, a confissão é inviolável. Então, o padre deve proteger essa sua confissão, né, que são os seus pecados, como um segredo. Até se for preciso morrer por isso. Ele não pode e não deve fazer isso. Ele não jamais vai violar isso, né? E a gente encontra sobre a confissão na Bíblia também. Lá em João, no capítulo 20, lá no versículo 22 ao 23, onde diz assim: Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, ele deu esse poder aos sacerdotes, né, aos padres e bispos, e o Santo Padre, o Papa, de perdoar os pecados. Porque naquele momento, como eu e Pedro falamos aqui várias vezes, ele age em persona Cristo, ele é o próprio Cristo que está perdoando os seus pecados. E eu acho que eu acredito, né, que até nesse último trecho onde diz assim, aqueles a quem eu retires serão retidos, é uma ótima menção para explicar sobre alguns pecados, como, por exemplo, que são gravíssimos, como o aborto e a eutanásia, que não podem ser perdoados pelo padre, mas sim pelo papa ou apenas pelo bispo, que, como a gente estava explicando, existem esses 3 graus da ordem, né? Então, por fim da confissão, depois de você ter examinado sua consciência antes, aí você vai se confessar com o padre, conta os seus pecados, é indicado que você até, antes de começar, você fale, a última vez que eu me confessei foi mês passado, por exemplo. Aí você vai contar seus pecados, você pode dizer a quantidade de vezes que você fez isso. Aí, não é necessário que você fale o pecado de fulano, de ciclano, porque você pode muitas vezes se vitimizar e falar, eu cometi isso por conta de fulano que fez isso, e não sei o que. Você está indo lá para confessar os seus pecados. Não do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, seja de quem for. Aí lá no Yucat fala sobre essa parte da absolvição, né? Que diz assim:
Lá no 230, a absolvição do sacerdote é o perdão sacramental de um ou mais pecados após a confissão dos pecados do penitente. A fórmula de absolvição é aquela que ele diz. Quando você terminar, ele vai falar. É porque depende do padre também, né? Mas geralmente é aquela: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, geralmente, nesse momento, ele passa a penitência. O que seria a penitência? A penitência é uma reparação para essa injustiça que a gente cometeu com Deus. Porque a cada pecado que a gente comete, é a ele que a gente está machucando. É como se a gente pegasse aquelas flechas que atiraram em São Longuinho e cravasse mais no coração dele. Então, quando a gente peca, é isso que a gente está fazendo. A gente está machucando mais no Senhor Jesus Cristo. A gente está derramando o sangue dele. E para isso que serve a penitência. Caso o padre não me passe uma, pode ser que ele passe para você reparar um dano que você fez. Se você, por exemplo, roubou algo, ele vai pedir que você devolva isso ou repare de alguma forma, com alguma caridade, alguma coisa do tipo. E lá no... Muitas das vezes, tipo, aconteceu que eu fui me confessar e a penitência foi para ler algum trecho da Bíblia, ler um capítulo da Bíblia, ou até mesmo em certos atos, como perdoar, agradecer. Tem muitas vezes que isso acontece. E na maioria das vezes essa penitência para mim foi difícil, mas graças às orações eu consegui fazer direitinho. Acontece bastante isso também nas penitências. E caso não passe, né, a penitência, você pode fazer consigo mesmo esse ato de amor, né? Você pode dizer a Deus que você vai, por exemplo, oferecer um jejum, ou fazer a caridade, como eu estava dizendo, ajudar os pobres, ou até mesmo rezar o Santo Terço, o Rosário. E sobre a confissão, é só. Eu tenho um ponto que é bem importante para mim, é uma ajuda para vocês, como eu falei, eu acho que eu já falei aqui na formação, que a confissão ajuda muito a pessoa no processo de conversão e até mesmo no discernimento, porque quando você vai se confessar, você vai ter uma conversa também com Deus, que é o próprio sacerdote, né? E ele pode lhe ajudar, ele vai lhe aconselhar, ele vai ajudar em certos pontos. E, tipo, muitas das vezes eu aprendi o que é a confissão, eu entendi o real sentido, o real significado, a importância da confissão na crisma. E isso me ajudou bastante, porque tantas vezes eu era tolo e não queria me confessar, ou estava confissão, tal, essas coisas. E, tipo, eu vi a importância e a necessidade de se confessar para estar em estado de graça e também que eu estava no processo de conversão, sabe? Então, é muito importante a busca na confissão, a busca pela confissão, a busca pela reconciliação e o aconselhamento do padre é muito importante e eu recomendo bastante a vocês. Aliás, Santa Teresa d'Ávila até Pedro me fez lembrar essa visão que ela teve, que Jesus mostrou a ela, né? Ele a levou até o inferno e lá ela ficou horrorizada de tantas pessoas que ela via lá e ela perguntou: Jesus, mas essas pessoas que estão aqui, elas acreditavam em outras religiões, seitas, né? Elas não eram cristãs. E Jesus explicou a ela que não, aquelas pessoas que estavam ali eram cristãs, mas que não tinham feito o exame de consciência, se confessado, né, na verdade, se confessado devidamente, de coração contrito. Se confessaram vou lá só porque meu amigo vai se confessar também, ou vou me confessar sem querer mudar de vida, ou vou me confessar, mas amanhã eu faço de novo. É muito engraçado o vídeo, um dos vídeos que o Padre Paulo fala sobre isso, porque é como se você fosse, por exemplo, vamos supor que você come uma maçã. Aí vamos dizer que comer maçã é pecado. Aí você vai lá, confessa pro padre, quando é amanhã,
você até chega a dizer ao padre, padre, mas amanhã eu vou ter que passar na macieira de novo. Então, você meio que você não está se convertendo, você não está interiorizando isso, você não está buscando melhorar. É essencial que a gente evite essas situações de pecado, né? E também eu estava lendo no YouCat, amarelo, não me lembro qual era o ponto, sobre a confissão que dizia que no livro da nossa vida, quando a gente se confessa, é uma nova página que se inicia. Para vocês verem a importância da confissão, que quando a gente se confessa, tem uma nova página na nossa vida, no nosso livro da nossa vida. Pois é. Bom, partindo agora para o último sacramento, que é a unção dos enfermos, já partindo para o final da formação, vou falar um pouco sobre o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos é uma graça que o Senhor nos concede por meio da igreja. Para a gente que é católico, a oração de cura ou o sacramento da unção dos enfermos tem um valor muito grande para nós. E a gente vê na carta de São Tiago, capítulo 5, que diz assim: alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Alguém está alegre, entoe hinos. Alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração feita da fé salvará. Vou repetir essa última parte, que é bastante importante para a gente entender a unção dos enfermos. Alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele. Ungindo-o com óleo no nome do Senhor, a oração da fé salvará. E, partindo disso, quando alguém está doente, quando nós estamos doentes, nós temos que recorrer à oração e ao céu, porque às vezes é muito importante e é necessário a gente recorrer a isso. Não somente a isso, mas também aos medicamentos, aos médicos, aos tratamentos. Porque, como recomenda a igreja recomenda que nós buscamos também os tratamentos. Porque também esses são dons de Senhor para a cura, né? E o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de vida, pois como todos os outros 7 sacramentos, como a Eucaristia, como a Crisma, a confissão, ela tem o intuito, tem a finalidade de sarar, de animar e de perdoar os pecados. Ela tem 3 finalidades, e tem várias outras também, mas ela tem a finalidade de sarar, de animar e de perdoar os pecados. Isso mesmo. Ela perdoa os nossos pecados. A unção dos enfermos perdoa os pecados. Isso foi mencionado na Sagrada Escritura e foi comprovado pela Igreja Católica. A presidência da unção dos enfermos é feita somente por bispos e presbíteros. A presidência está reservada somente a eles dois, a bispos e presbíteros. O rito da celebração da unção dos enfermos é feita pela unção de um óleo na testa e nas mãos. Esse óleo ele é extraído de oliveira ou de uma matéria que é bastante difícil de se encontrar. A unção pode ser ministrada para todos os doentes ou pessoas que vão se submeter a uma cirurgia de dificuldade muito grande ou que tem risco de morte. Normalmente, o sacerdote leva com ele o potinho com óleo, porque na maioria das vezes é usado. Se não der para passar o óleo na testa ou nas mãos, esse óleo ele é passado em outras partes do corpo. Pedro, qualquer pessoa pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Sim, qualquer pessoa, qualquer crente pode receber o sacramento da unção dos enfermos, desde que ela esteja em uma situação arriscada de saúde, ela esteja perto da morte, ou ela vá se submeter a uma cirurgia delicada, como eu falei antes. A unção dos enfermos pode ser recebida várias vezes na vida. E ela tem o mesmo sentido quando é para uma pessoa que está doente ou para uma pessoa que vai para uma cirurgia. Ela tem a mesma finalidade, que é perdoar os pecados. Nessas alturas, muitos cristãos que estão perto da morte, eles têm o sacramento da unção dos enfermos porque eles querem encontrar com Deus com uma consciência pura, com uma consciência limpa. E por isso que eles recebem a unção dos enfermos.
E Pedro, o que a unção dos enfermos nos concede? Ela nos concede paz, consolação e força. E une profundamente a Cristo o doente que está em uma situação de precária de saúde e de sofrimento, ou a pessoa que vai para a cirurgia, né? Na verdade, o Senhor passou pelas nossas angústias e tomou sobre o seu corpo as nossas dores. Em alguns casos, a unção dos enfermos tem o poder de cura, tem o poder, ela provoca a cura corporal, como eu falei no início. A oração de cura e a unção dos enfermos é algo muito importante para nós cristãos, para nós católicos. Se Deus chamar alguém à sua casa, ele concede-lhe na unção dos enfermos a força para todas as lutas corporais e espirituais no seu último caminho. Ou seja, Deus, ele nos dá força, ele nos dá confiança para nós vencermos as nossas batalhas espirituais e as nossas batalhas corporais aqui na terra, quando nós estamos no nosso caminho. E na unção dos enfermos, ele concede essa força, ele concede essa confiança a essas pessoas que estão com dificuldades nas suas batalhas espirituais e nas batalhas corporais no seu último caminho. Em todos os casos que forem usados a unção dos enfermos, ela tem a finalidade de perdoar os pecados, como eu falei antes. Jesus, ele nos mostra que quando a gente sofre aqui na terra, o céu também sofre. E por isso, Jesus ele deu como tarefa principal a tarefa central dos seus apóstolos era ajudar, era cuidar dos doentes, era fazer o cuidado por eles. E isso está na Bíblia, na Bíblia. Ele exortou: curai os doentes, e prometeu-lhes por poder divino: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos aos doentes, e os doentes ficarão curados. E essa unção dos enfermos tem esse poder de cura. E uma pessoa que, uma santa, que é um exemplo muito grande para a gente, para nós, é Santa Madre Teresa de Calcutá, que ela cuidou verdadeiramente dos doentes, ela teve esse carinho por eles, e é esse exemplo que nós temos. É o exemplo dos apóstolos, que teve como tarefa central o cuidado pelos doentes, e Santa Madre Teresa de Calcutá, que cuidou verdadeiramente dos doentes. E eu tive uma experiência aqui na Crisma que eu fui visitar o asilo e ali eu vi a importância de cuidar dele, do cuidado deles. E por isso eu aproveitei bastante para conversar, para estar ao lado deles, porque é uma experiência, como se diz, o amor de Cristo, ele invade o nosso coração para transmitir isso a eles. E isso traz uma nova visão por eles, esse amor, esse cuidado pelos doentes. E sobre a unção dos enfermos era isso. Quer falar mais alguma coisa? É só uma questão, tipo assim, quando o Pedro falou também sobre Madre Teresa de Calcutá, né? Tem também Santa Dulce dos Pobres, né? Que inclusive é uma santa do Brasil. Então, busquem saber sobre a vida dela e da vida de tantos outros santos, né? Que viveram essa caridade, como o Pedro estava citando, porque é muito importante, conhecendo a vida deles, que a gente vai se assemelhando mais a Cristo, né? Porque eles eram verdadeiramente imagem e semelhança de Cristo. Deus quer que nós sejamos assim também, como Ele mesmo diz nas Escrituras. Então, com eles a gente também consegue ver essa vivência dos sacramentos, né? Os santos eram apaixonados principalmente pelo sacramento da Santa Eucaristia, né? Que vocês aprenderam mais nas formações passadas. Tem como, por exemplo, Santa Catarina de Sena, que foi, em um momento da vida dela, ela foi até privada de comungar, porque muitas vezes ela comungava, ela como era uma santa mística, ela começava a flutuar e isso era muito ruim para as pessoas que estavam vendo, né? E uma coisa que eu queria acrescentar também é busquem a confissão. E dentre todos esses sacramentos que a gente citou para vocês, a confissão é um dos mais importantes, porque é através dela que a gente consegue se reconciliar com Deus e não tenho vergonha. Eu, por exemplo, em uma das na minha primeira confissão, eu tinha muita vergonha, porque você está contando uma coisa para uma pessoa que você não tem a menor intimidade, né? Maior parte das vezes, que muitas pessoas não sequer conhecem um padre para ter
para ter o discernimento espiritual, então não conhece ele tão bem. Mas quando você está contando, você está morrendo de vergonha, mas na hora que você fez, você não estava com vergonha nenhuma. Então pare para refletir sobre isso, é muito importante. E um adendo, eu esqueci de falar um fato muito importante sobre a ordem, que no caso é o sacerdócio, é que geralmente os padres estudam de 8 a 10 anos para se formar, para ser padre. E ficam no seminário, e se tornam seminaristas, e tem todo esse processo. Alguma coisa para acrescentar, Pedro? Não. E é como só ressaltando buscar a confissão também, né? Que é algo muito importante. Pode Sim, fazer a oração final? pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que a intercessão da nossa Virgem Santa Maria, para que ela entre no coração de cada um de vocês, para que ela interceda por todos nós, para que o amor dela seja um amor cuidadoso para nós, seja um amor de cuidado, e que ela entre na mente de cada um de vocês para que vocês entendam o real significado, o real sentido de todos os sacramentos que nós temos para falar para vocês, que nós falamos. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Deus abençoe.